De volta com o Papo Mãe e um recado especial para aquelas mamães de prematuros. Muitas mães já me relataram que só se sentiram seguras para vacinar o seu filho lá na Crescer Vacinas. Não é à toa, gente, todos os profissionais da Crescer são super atentos, em especial ao calendário de vacinação do prematuro. Eles têm um calendário próprio. Além de toda a segurança que você precisa, de todo o profissionalismo e também o carinho e o amor de todos os que fazem a Crescer. É claro, nós estamos aqui falando de prematuro, mas a Crescer Vacinas tem proteção para todas as idades, inclusive para você, mamãe, e para toda a sua rede de apoio. Então passa lá e atualiza o seu calendário de vacinação para o seu filho e toda a sua família ficar protegido. Doutor Anatólio, mais perguntas. Por que as mulheres têm tanto medo que a endometriose vire câncer? Bom, como toda doença que a gente não domina, que ainda existem dúvidas, é natural que a mulher tenha aquele medo do câncer. Essa cancerofobia é muito comum, não só com a endometriose, como outras doenças em que não há muita informação. Mas a endometriose não é uma doença maligna. Não vira câncer? Não. Quanto a isso, não há esse risco. Não tem nenhum problema, então, ainda bem. Tratamentos naturais, ômega 3, por exemplo, eu já ouvi que pode ajudar. Aquelas garrafadas do interior que falam muito, você tem algum problema de negócio, toma essa garrafada que é tiro e queda. O que você acha disso, doutor? Olha, existem algumas pesquisas com o uso de algumas substâncias, como ômega 3, enfim. Mas não há nada comprovado. O que a gente tem realmente comprovado hoje são o uso de medicamentos hormonais, bloqueadores, nos casos mais avançados, a própria cirurgia para endometriose. Então, assim, é muito difícil para a gente dizer, use algo que você não sabe o que tem, como você relatou, no caso de uma garrafada. O que tem ali? Aquelas são feitas no interior, tem muita gente que fala Agora a força do pensamento às vezes ajuda muito a superar um problema, né? Mas pode tomar paralelo? Ou se não fizer bem, maior que não faz? Como eu falei, a gente não tem como nem saber o que tem ali. Não, se faz bem ou se faz mal, às vezes tem álcool ali, e aí, vai fazer bem? Acho que não. Né, na dúvida. Doutor, então a mulher fez o tratamento e tudo, conseguiu engravidar. A mulher que tem endometriose, tem mais risco de abortar? Não, a mulher que tem endometriose, ela tem dificuldade para engravidar. Ela não vai ter mais riscos para abortar. Então, a gravidez vai evoluir normalmente. Agora, acontece que, às vezes, essas pacientes são pacientes que têm infertilidade. A infertilidade, a paciente se submete ao tratamento de reprodução, seja ele o mais simples ou mais complexo, é uma paciente considerada de grupo de risco. Essa paciente que tem endometriose, às vezes, são pacientes que já têm uma idade mais avançada, acima dos 35 anos, então são pacientes que também se enquadram em grupos de risco para a gravidez, mas não pela doença em si, sim por outros fatores. E nem o bebê da mãe que tem endometriose corre algum risco de nascer com algum tipo de problema? Não, a endometriose não dá malformação, o bebê não vai nascer defeituoso, não vai haver nenhuma mudança nesse sentido. Podem ficar tranquilas. A mulher resolveu fazer a fertilização in vitro, ela foi realmente convencida de que ela precisa. Qual é a taxa de sucesso, doutor? A fertilização in vitro, ela aumentou a sua taxa de sucesso muito nos últimos anos. O maior fator hoje realmente limitante para sucesso na fertilização nem sempre é a doença, e sim a idade da paciente. Então, uma paciente jovem, com menos de 30 anos, que se submete a uma fertilização, ela tem taxas de sucesso de 50% até 60%, naquela tentativa, ou seja, em uma tentativa ela tem 50% a 60% de chance de engravidar. Aí você deve se perguntar, isso é pouco? Não, não é. Um casal normal, sem nenhum problema, por mês, ele tem no máximo de 15% a 20% de chance de engravidar. Então nós estamos falando de um aumento de mais de 3 vezes de chance quando falamos em fertilização. E aí no tratamento a mulher corre não gosto de falar risco, mas tem a probabilidade maior de virem múltiplos. Sim. 3, 2, como assim? É impossível, é só Deus, né, que controla. Não, na realidade, na fertilização, eu costumo brincar, quem manda é o casal. Então, existe hoje até uma normativa, quando nós fazemos a fertilização, da quantidade de embriões a ser transferidos, a serem usados, vamos dizer assim. Então, em pacientes jovens com menos de 35 anos, o ideal é que ela transfira no máximo 2 embriões. 2, pode ser 1, pode ser 2.
Das pacientes acima de 35 anos, entre 35 e 40, como já existe um pouco mais de dificuldade da gravidez acontecer, já é permitido 3. E acima dos 40, até 4. Sendo assim, essa quantidade de embriões não é o médico que define, não é o acaso, e sim o casal. Mas aí não necessariamente. Se eu coloquei 2 embriões, pode ser que fique só um. Se eu coloquei 3, pode ser que seja os 3, 2, 1 ou nenhum. Perfeito, é isso mesmo. É lógico que com a quantidade maior existe o risco de haver gêmeos. Mas não obrigatoriamente ficarão os 3, os 2 ou 1. Às vezes, não, infelizmente, o tratamento não dá certo. Doutor Anatólio, muito obrigada. Foram muitas as dúvidas que nós conseguimos tirar hoje com o senhor. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Aline, agradeço o convite, estou sempre às ordens. Parabéns pelo programa, parabéns por tirar todo esse tempo para falar de uma doença importante, que é a endometriose. Sucesso sempre no seu trabalho. Muito obrigada, o senhor foi maravilhoso. Eu quero dizer para você que eu deixei aqui, não deu tempo, mas está o meu relato todinho, eu deixei lá no Instagram, @AlinePapoMãe, lá nos destaques. Eu, como já falei no início, tenho endometriose, passei uma aventura para engravidar e tá tudo lá, se você quiser tirar alguma dúvida ou mandar. Doutor Anatólio também deixou disponível, que ele pode sim responder as nossas dúvidas, a gente vai aperrear ele também, então você pode interagir com a gente lá no Instagram. Se você quiser rever todo nesse nosso programa, ele tá lá no CV Play, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e eu te espero no próximo domingo, 10 da manhã. Tchau, tchau.